Um risco de toda a vida em comunidade é liderança abusiva. Obviamente, você precisa de catalisadores para uma vida em comunidade, para uma vida em vizinhança. É muito natural que algumas pessoas assumam protagonismos. Mas, fazendo assim um paralelo, né, com uma outra característica que as pessoas chamam de a liderança, né, as pessoas também falam de a inteligência. E já há muitos anos, mais de 30 anos, a gente sabe perfeitamente que não existe só uma forma de inteligência. São 8, 9 tipos de inteligências diferentes e talvez muito mais tipos de inteligências. Algumas que são mais do corpo, outras que são mais relacionais, outras que são mais cognitivas, outras que são muito além daquela medição do QI. QI mede um coeficiente de uma inteligência. Existem inteligências de natureza mais cinética, de natureza mais mecânica, né? Tem inteligências históricas, e por aí vai. Tem um monte de inteligência possível. Inclusive uma mais recente, que tem se falado muito, que é essa inteligência biofílica, né? Essa inteligência mais sensível à natureza, mais à vida. Bom, da mesma forma que existem várias inteligências, existem vários tipos de protagonismos e vários tipos de liderança. Porém, quando a nossa mente está colonizada para de que tem que ter o líder, e isso é o cara que tem a última palavra, e é o sabidão que sabe tudo, é o cara que fala sobre todos os assuntos, é o cara que pode todas as coisas, a gente cai num dos riscos mais terríveis da vida. Em comunidade, a história está cheia de fatos para mostrar isso, em que lideranças abusivas tornam a vida das pessoas, ao invés de ser uma vida vantajosa, gostosa, boa de viver, um inferno na Terra. Bom, para evitar isso, a gente precisa entender algumas coisas. Bom, na nossa comunidade, eu tenho, como estou falando aqui com você, um papel de liderança inequívoca e que me coloca na posição de porta-voz. Eu tenho um tipo de liderança, um tipo de protagonismo muito dedicado a planejamento, dedicado a projetar situações anteriores, né, que a gente vai ter. Eu tenho uma liderança e um protagonismo muito forte para fazer relações em rede. E acabou. É óbvio que essa é uma parte mais pública, mais visível, o que faz com que as pessoas pensem que dentro de uma comunidade como a nossa eu vá mandar alguma coisa. Bem ao contrário. A gente tem outras lideranças aqui. Tem lideranças que têm uma característica específica de organização. Tem liderança que tem uma característica inequívoca de apoio e suporte. Tem gente que é de continuidade, melhoria e aprimoramento daquilo que se faz. Tem gente que tem uma capacidade incrível de montar a equipe e dividir trabalho. E por aí vai adiante. Então, a liderança abusiva é uma característica que qualquer comunidade pode vir a sofrer e as consequências são terríveis. Tem gente que abusa psicologicamente dentro de uma comunidade e você pode perceber isso muito claramente quando você começa a ver a falta do sorriso, a falta do riso espontâneo, a alegria que se perde, né? As pessoas se sentem presas, com medo de viver fora da comunidade, como se ao viver fora da comunidade eu estaria incapacitado. Isso também tem a ver com a liderança abusiva, que é aquela que tenta mitificar e fala ou é comigo ou é com ninguém. A gente vive num país hoje em que a falta de opção faz as pessoas entregarem a própria vida à sorte de indivíduos altamente manipuladores e que mantêm as pessoas na política do medo. Uma das coisas que a gente aprende na nossa tradição é que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o medo é o grande instrumento das lideranças abusivas. Um dos melhores antídotos que a gente tem é entender que se a gente vive junto, se a gente vai ser mediado por alguma coisa, essa mediação precisa ser muito amorosa. E o sinal de que essa mediação está sendo amorosa é a ausência de medo. É a coragem para empreender, para ousar, para ir adiante. Esse é um dos primeiros antídotos. Ou seja, primeiro, você pode perceber claramente, quando as pessoas começam a ficar com muito medo de fazer tudo,
a tendência à liderança absoluta abusiva ou algumas lideranças abusivas ou um coletivo abusivo acontecer, acontece em qualquer comunidade, em qualquer tribo, em qualquer clã. Esse é um risco real. Como se lida com isso? Primeiro, a primeira coisa que você faz é entender que existem vários protagonismos e respeitar esses protagonismos e fazer o que a gente chama aqui de liderança dispersa. Quem que lidera a nossa comunidade? Quem é a melhor pessoa para aquela tarefa feita na qual todos nós nos subordinamos? Essa é a primeira dica de como você se livra desse risco. Ou seja, se o assunto for plantar um jardim, a liderança é inequívoca do Eduardo que trabalha comigo, ele é o jardineiro mor. Se a liderança for de administração e de organização, logística e tal, a liderança inequívoca cai no colo da Camila. Se a gente estiver pensando em segurança, em tomar passos concretos, em agir tudo corretamente, a liderança específica cai na mão da Kátia. Se for uma hora da gente fazer criatividade, se for estabelecer novidades e fazer um aprimoramento daquilo que cai na mão da Helena. O que os outros fazem nessa hora? Se subordinam. O princípio básico que a gente usa da vida em comunidade é sujeitem-se uns aos outros. Não existe a sujeição a uma pessoa. Esse é impossível de acabar bem. Se alguém faz tudo, se alguém é a pessoa que tem a palavra final, e isso não é feito no coletivo e não houver um processo de sujeição mútua, não acontece. Como é que acontece para eu fazer isso? Tem um segredinho. Se alguém quer liderar de verdade, se alguém quer liderar em qualquer área que seja dentro de uma comunidade, tem que ser aquela pessoa que sabe servir. O grande aprendizagem que eu tive na vida é que se existe um banheiro para ser lavado, ao longo da história, o primeiro banheiro eu tinha que lavar se eu estava liderando. Se existe uma caixa para carregar, eu ou quem estivesse liderando tem que ser aquele que se dispõe a carregar a caixa. Se tem um conserto para fazer e tem que entrar com a mão num esgoto ou mexer em alguma coisa ou correr um risco qualquer, você se coloca na posição de fazer aquilo, se oferece para aquilo. Existem alguns livros, muitos em inglês, eu me lembro que talvez tenha algum em português, sobre liderança de serviço, ou servant leadership, em inglês. Existem vários livros sobre esse assunto. E a liderança de serviço é o caminho principal, a vacina principal para evitar a liderança abusiva. Porque sendo alguém que serve, sendo alguém que está na cozinha, sendo alguém que está no banheiro, sendo alguém que está carregando peso, sendo alguém que está indo pagar a conta, sendo alguém que faz o trabalho árduo de arrumar, de botar as coisas no lugar, de limpar, de esfregar o chão, você vai liderar de joelho o tempo todo. A liderança acontece por reconhecimento e não por imposição. Quem lidera é quem tem a melhor expertise para aquilo naquele momento e todos têm o acordo de ir atrás. Quem lidera é quem tem capacidade de servir e, em hipótese nenhuma, pode liderar alguém que gosta de ser servido. Cuidado com quem gosta de ser servido. Essas pessoas não servem para liderança. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!